E assim, para mim, o que eu acho perigoso, e o que sempre foi perigoso dentro do país, se chama o grupo do Centrão. O Brasil, a gente tem o grupo da direita, o grupo da esquerda e o maior grupo político do Brasil se chama Centrão. Para a esquerda governar, ela tem que ter o Centrão. Para a direita governar, ela tem que ter o Centrão. Você pode pegar, após a redemocratização, todos os presidentes que foram eleitos, ele poderia ter uma ideologia de direita e esquerda, só que atrás dele, como vice-presidente, sempre tem alguém do Centrão. Isso foi com todo mundo. Isso foi com Ulisses Guimarães, isso foi com o Collor, isso foi com o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma. O Bolsonaro, ele teve a oportunidade, assim, e eu já vou deixar claro, eu não gosto do Bolsonaro. E eu me vejo de direita. Eu não gosto do Bolsonaro porque o Bolsonaro, ele traiu algo e perdeu o melhor momento que a gente tinha no Brasil, que era aquele momento da Operação Lava Jato. A gente tinha manifestações que eram para tirar a Dilma. O foco era esse. O foco era tirar. A gente descobriu tudo que o governo do PT fazia. A gente, no caso, seria a Lava Jato, né? Então, assim, era claro o que que acontecia. Eu, por exemplo, eu saí algumas vezes em Araxá para poder ir em manifestações, para poder pedir a queda da Dilma, para poder pedir uma mudança no Brasil. E assim, eu via aquela oportunidade. E realmente tinha a oportunidade de uma mudança do país. Era um momento que o Brasil é corrupto desde sempre. Desde sempre. Desde do descobrimento. Isso assim, isso é fato, gente. Desde o descobrimento, a monarquia, a democratização, a ditadura, a redemocratização, a ditadura de Vargas, todas as ditaduras que a gente teve, o Brasil sempre foi muito corrupto. E naquele momento a gente via algo que nunca se viu, que é a gente quebrar o ciclo, parecia, né, que a gente ia quebrar o ciclo de corrupção do Brasil. Então estava todo mundo engajado, você via todo mundo nas ruas. Foi o momento que a classe política estava mais fraca. Tanto a classe que estava dominando, aparentemente, que era a esquerda, que não existia direita. As pessoas tinham o PSDB como direita, as pessoas tinham o Aécio Neves como direita, e não existia direita. E a gente, assim, o Centrão também, esse bloco gigantesco que está desde sempre, ele também foi quebrado. Tanto que quando chegou um certo momento, quando foi preso, foi assim, foi muita gente do PT presa, mas foi muita gente do Centrão presa também, certo? E assim, foi aquele momento onde é que a gente poderia ter mudado, e era o momento após a queda da Dilma, após o governo Temer, que, convenhamos, o Temer é um cara do Centrão. Ele chegou a ser preso, eu acredito até, eu não sei direito, mas eu já ouvi falar que foram até algumas. Ele foi preso por acusações que não deveriam ter sido. Não preso por coisas que ele realmente fez, não que ele não tenha feito nada. Mas o Temer estava andando com algumas pautas que a gente precisava, certo? E era o momento certo da gente escolher. E assim, a pessoa que se apresentou para poder seguir com esse processo era o Bolsonaro. E ele se apresentava bem. Eu tenho que confessar que eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno de 2016, não lembro. A primeira eleição do Bolsonaro. Eu não votei no primeiro turno, porque assim, o que eu via do Bolsonaro era o cara que era um animador de palco do programa da Luciana Gimenez. Ele tinha frases fortes, frases que faziam efeito e talvez naquele contexto ele valia a pena porque era o contexto de quebra. E as frases que o Bolsonaro dizia batia com aquele contexto de quebra de política, certo? Só que para mim, eu não conseguia acreditar pelo histórico dele.
Naquela época a internet já era forte, então a gente conseguia ver. O Bolsonaro era um deputado de... Ele nunca... Vamos por aqui. O Bolsonaro mesmo, ele nunca trabalhou com o CLT da vida. Ele não sabe o que, que é realmente a pessoa ir pegar o ônibus e poder ir trabalhar. Não, o Bolsonaro ele sempre foi, de certo ponto, funcionário público. Ele iniciou na carreira militar. Depois ele chegou a ser preso lá por poder fazer um certo motim com relação a salários, certo? Ele chegou, eu acredito, não sei, também não vou ser leviano, mas eu não sei, eu acredito que ele tenha sido expulso das Forças Armadas. Nisso ele virou vereador. De vereador ele virou deputado. E ficou praticamente a vida dele inteira como funcionário público. E ele levou a família dele, ele levou as ex-esposas dele, ele levou os filhos dele. E assim continua, esse ciclo continua, entendeu? Ele virou algo que o Centrão tem muito forte, que se chama, são as oligarquias. Hoje você tem oligarquias que comandam todos os estados, certo? Você tem os calheiros, você tem os barbalhos, qual no Pará foi uma das oligarquias que mais faladas, os Collor de Mello, e o Bolsonaro criou uma oligarquia. Os Bolsonaros talvez seja a primeira oligarquia criada que ela não vem de antes, não vem, por exemplo, do Império, mas é uma oligarquia política. E assim, a ideia daquela época era a gente exatamente quebrar a oligarquia, quebrar as oligarquias políticas que tomavam conta, que elas fazem parte do Centrão. Mas o Bolsonaro foi para o segundo turno, e no segundo turno eu votei no Bolsonaro, naquela eleição. E por quê? Porque essa é a maldade da democracia brasileira. Uma delas, né? Que no primeiro turno você vota por convicção. No segundo turno você vota por ser a única opção. Então, assim, você tinha o Haddad, que era até engraçado, as pessoas eu acho que não lembram direito, mas o Haddad era Lula. Tanto que uma das propagandas eu lembro que chegou a fizeram piada fora do Brasil, que era uma propaganda que tinha o nome, era uma plaquinha, que tinha escrito Lula e atrás escrito Haddad. E aí ela rodava assim e falava Lula e Haddad, Lula e Haddad, Lula e Haddad. Então assim, a gente via a continuação. E talvez naquele momento, voltando um pouco do que eu falei no começo, naquele momento o Lula talvez ele tenha um pouco, meio que se arrependido de não ter feito o sucessor, porque não tinha ninguém realmente forte para poder tomar no lugar do Lula, pegar aquela eleição, porque a ideia era muito simples. O Lula estava preso. Então, o que o PT precisava era de alguém que ganhasse a eleição e tirasse desculpa o ato falho, e tirasse o Lula da cadeia, para poder trazer novamente voltar com aquele sistema, que eu vejo muito Bolsonaro falar, o sistema, trazer aquele sistema de volta. Só que aí foi a vitória do Bolsonaro. E o Bolsonaro, o segundo turno também, uma das coisas que me motivou foi o que o Bolsonaro prometeu para o governo. Ele, desde o início, ele trouxe o Paulo Guedes, eu não conhecia, mas as ideias do Paulo Guedes, a gente depois pesquisei, as ideias do Paulo Guedes eram muito boas, era algo muito mais liberal na economia. E aí ele anunciou, no segundo turno, também a ida do Moro, o que talvez, naquela época, foi algo que fez eu mudar de opinião sobre o Bolsonaro, criar uma certa esperança no segundo turno sobre o Bolsonaro. Mas hoje a gente vê que talvez tenha sido o maior tiro no pé do Moro. Mas isso também, sobre o Moro, eu gosto muito de falar sobre ele, mas é algo que deve ser falado mais para frente, porque eu acho que foi um erro da parte dele ter aceitado. Mas continuando. Então, assim, o Bolsonaro ele ganha aquela eleição com toda aquela mudança que a gente esperava, nós brasileiros, para fazer. Eu até brinco que sim, as coisas estavam se encaminhando. Você tinha o Lula preso, você tinha o PT sem força nenhuma
Tanto que, assim, os maiores aliados do PT estavam contra o PT. Pega a Globo. Hoje o que é a Globo? Hoje a Globo é um pelego do Lula. Por quê? Porque é onde é que o dinheiro que sai normalmente dessas emissoras, ela vem do governo. Então, e naquele momento a Globo, ela fazia programas, o Jornal Nacional, ele tinha reportagem de 10 a 15 minutos sobre a Lava Jato, sobre o Lula, sobre tudo que acontecia. Então, a grande mídia, a Folha de São Paulo, ela não tinha força, o grupo de esquerda, ela não tinha essa força. O PT perdeu, naquela época, o PT ele estava muito fraco. O Lula tinha sido preso, e assim, grandes nomes do PT tinham sido presos. Zé Dirceu tinha sido preso, Genuíno tinha sido preso. Então, você tinha o PT muito fraco. Com o PT muito fraco, você tinha a esquerda muito fraca. O PT tinha perdido grande parte dos seus aliados, incluindo até dentro da esquerda. Tanto que você tinha, por exemplo, o PSOL com o Guilherme Boulos falando, deixando meio que subentendido que assim o Lula não era o que era esperado, assim, jogando, não jogando de vez, não atirando, mas, sabe, jogando umas pedrinhas. Então você tinha até o próprio campo da esquerda fazendo isso, você tinha a grande mídia fazendo isso, ok? Então, assim, você tinha o PT fraco, e aquele era o momento.